Nessa série que fala sobre a mística da tefilá, da oração, qual o sentido mais profundo, espiritual, o significado e o objetivo das nossas preces, a razão de ser da nossa reza, no sentido mais esotérico, místico, conforme trazido na Kabbalah, explicado na Hassidut. Nós vamos explorar esse assunto baseando-se em textos do Rav Shneur Zalman, autor do Tanya, em textos que foram transcritos pelos seus discípulos dos discursos racídicos pronunciados por ele semana após semana, baseados na porção semanal que se lia na Torá, como também durante as festividades judaicas, e de milhares dos discursos racídicos que ele pronunciou durante décadas, discursos com ensinamentos muito profundos sobre diversos temas que nos mostram e nos exibem a parte mais profunda do judaísmo de forma geral. Esses discursos foram minuciosamente selecionados depois pelo seu neto Rebbe Tzemach Tzedek e foram compilados em algo que se tornou uma obra clássica da Hassidut, logo após o Tanya, talvez das obras de maior importância que representam a espinha dorsal da Hassidut, a coluna vertebral, por assim dizer, dos ensinamentos hassídicos, os livros Likutei Torá e Torá Or, de autoria do Rav Shneur Zalman, com a compilação desses discursos hassídicos pronunciados por ele durante décadas. E nós vamos ver alguns trechos selecionados desses discursos hassídicos que versam sobre a temática da oração, conforme explicados pela Hassidut. Apenas a título de introdução a esse estudo que nós vamos fazer, que vai se estender pelos próximos dias. Então, apenas a título de introdução, vamos falar um pouco sobre o significado da reza em especial no meio hassídico. É sabido que se conta a respeito do próprio Rav Shneur Zalman, autor do Tanya, que quando ele tinha 20 anos, ele se casou muito jovem, e o seu sogro era um homem rico, abastado, por isso ele também queria muito como genro um grande estudioso e erudito da Torá. E o Rav Shneur Zalman, desde a sua adolescência, já era conhecido como um menino prodígio e com uma mente genial e um grande conhecedor da Torá. Então, quando nós falamos do Rav Shneur Zalman com 20 anos, nessa altura ele já tinha terminado e já tinha repassado o Talmud inteiro, que isso é um estudo monumental. Ele já tinha passado por todo esse estudo algumas vezes, e ele era já um grande erudito e conhecedor, etc. E se fala que quando ele tinha 20 anos de idade, já após o seu casamento, com a permissão, anuência da sua esposa, ele quis durante algum tempo se dirigir a algum lugar, como saindo da sua própria casa, ir para um período de imersão espiritual, para se aprofundar nas questões espirituais, ele que já era um grande conhecedor, etc. Se fala que naqueles tempos, já se escutava muito falar sobre os alunos e discípulos do Baal Shem Tov, do fundador do Hassidismo, principalmente sobre a cidade de Mezrich. Lá se encontrava aquele que se tornou sucessor do Baal Shem Tov, Rav Dov Ber, o Magid de Mezrich, que mais tarde ia acabar se tornando o mentor espiritual do Rav Shneur Zalman, o mestre do Alter Rebbe, do autor do Tanya. E o que se falava era que em Mezrich se aprende qual é a forma precisa, qual a forma ideal de como se rezar. Por outro lado, também era voz corrente na época do Rav Shneur Zalman. Também se falava, Mezrich era uma cidade, mas havia uma outra cidade na Lituânia chamada Vilna, que era conhecida como a Jerusalém da Europa, enfim. E que lá morava Rabbi Eliyahu de Vilna, o chamado Gaon de Vilna. Se falava que lá em Vilna se aprende como estudar Torá com profundidade, de forma analítica, etc. E quando ele estava
prestes a tomar uma decisão. Ele queria passar um tempo em imersão espiritual e ele pensava consigo mesmo para onde se dirigir. Será que para Vilna, onde, por assim dizer, se aprende a como se estudar de forma profunda e ideal os trechos analíticos da Torá, etc., ou para Mezrich, onde lá se aprende a como rezar. Então, no final das contas, se fala que ele concluiu consigo mesmo, imaginando mesmo sem falsa modéstia, disse, olha, eu acho que estudar Torá, como estudar Torá, eu sei já um pouco. Mas como rezar de uma forma mais profunda, de uma forma mais elevada, eu acho que isso ainda está me faltando descobrir, e por isso ele optou e decidiu. Essa foi uma decisão crítica, foi um momento decisivo com implicações históricas para o judaísmo nas próximas gerações. Naquele instante ele decide ir para Mezrich. Lá em Mezrich ele vai conhecer aquele que vai se tornar o seu mestre, ele vai adotá-lo como mentor, Abdover, o Magid Mezrich, e vai acabar se tornando na terceira geração do Hassidismo praticamente o sucessor do Magid Mezrich na Europa, uma vez que os discípulos mais velhos acabaram fazendo aliá, indo para Israel. Mas de qualquer forma, nós vemos aqui que no próprio Alter Rebbe, no Rav Shneur Zalman, fundador da Hassidut Chabad, autor do Tanya, nós vemos já desse dilema pessoal dele, mais profundo, espiritual, quando ele poderia escolher, não é? Ele tinha essa opção, será que eu devo me aprofundar mais em como estudar Torá de forma mais analítica, profunda, ou como rezar de uma forma mais ideal, mais perfeita, mais elaborada? E ele deu prioridade a se aprofundar em como rezar. Daqui nós vemos que já no meio hassídico, se falava que a ênfase no meio hassídico, é claro que no meio hassídico também se estudava em muito Torá, pelo contrário, se estudava ainda a parte mística da Torá, Hassidut, mas lá se dava uma ênfase especial sobre a reza. Não há dúvida que em Vilna também rezavam, mas era conhecido que essa ênfase de como rezar, e rezar com kavaná, com intenção, com devoção, com fervor, desde a época do Baal Shem Tov era famoso, desde o fundador do Hassidismo, seus seguidores, seus alunos, aqueles que deram continuidade ao movimento, que entre os Hassidim se dava muita ênfase a reza e como rezar de uma forma ideal, como nós falamos, com kavaná, com intenção, com devoção. Esse conceito de que a reza é um pilar fundamental dentro do judaísmo e no serviço a Deus, ou seja, que em termos de elevação espiritual, de evolução do Yehudi para se aproximar mais ainda a Deus, então a tefilá, a reza, a oração, ocupa uma posição de destaque especial. Isso, na verdade, nós aprendemos do próprio Talmud, não precisamos ainda recorrer às obras místicas, mas na própria Mishnah, na Ética dos Pais, a tefilá é chamada de Avodá. Shoshat Varim Olam Omed, a Torá, a Avodá, Vergmilut Hassadim, o mundo se apoia sobre 3 pilares, o estudo da Torá, a prática de bondade e o serviço. Antigamente se fala que o serviço era o serviço ritual no templo, quando se traziam as oferendas no dia a dia, em todas as circunstâncias especiais, etc. Com a ausência do Beit HaMikdash, nós estamos privados do Beit HaMikdash, do templo sagrado, já há quase 2000 anos. Se fala que a tefilá, a reza, a oração, ela vem como um substitutivo a essas oferendas. Por isso as rezas também, nos seus horários, elas correspondem aos horários que eram trazidas as oferendas no santuário. Mas de qualquer forma, o que nós vemos aqui, desde os escritos talmúdicos, desde a Mishnah, os ensinamentos da Mishnah 2000 anos atrás, que a tefilá é chamada de avodá, serviço, trabalho. O que é um trabalho? Como a pessoa trabalha sobre consigo mesma e sobre si mesma? Qual é a forma de servir a Deus? O que representa um serviço espiritual? O que é considerado um serviço no judaísmo? A tefilá, a oração. E como os nossos legisladores também dizem e derivam isso do versículo que lemos no segundo parágrafo do Shema, o leovdo bechol levavchem
versículo bíblico que nos fala que devemos servir a Deus com todo o coração. E o Talmud pergunta como se serve, como se trabalha para Deus com o coração. Nós conhecemos serviços braçais, trabalhos que se fazem, trabalhos manuais, mas que tipo de trabalho se faz com o coração? Como se serve a Deus com o coração? Então eles explicam através da tefilá, quando a reza é feita de forma apropriada, de forma sincera, ou seja, não só balbuciando as palavras ou falando as palavras da boca para fora, mas o principal e a essência da reza, que envolve o coração da pessoa, que envolve os sentimentos mais profundos do âmago do nosso coração, que envolve despertar emoções elevadas de amor a Deus, de temor reverencial a Deus, etc. Tudo isso é o papel da tefilá, é o papel fundamental da reza, por isso ela exerce esse papel tão importante dentro do judaísmo, que ela é chamada, ela e somente ela, tefilá, a oração é chamada de avodah, avodah shebelev, o trabalho, o serviço que fazemos com o coração para com Deus. Por isso, realmente, Maimônides estabelece na Halachá que existe uma mitzvah da Torá, de rezar todos os dias. Na verdade, o formato das rezas, na prática nós fazemos hoje 3 rezas por dia, no mínimo, mas isso tudo vem por instrução e ordem rabínica, após a destruição do Beit HaMikdash, do templo sagrado, como dissemos, substituindo as oferendas que eram trazidas no templo, etc. Mas, de forma geral, mesmo antes, quando nós tínhamos o Beit HaMikdash, antes da destruição, Maimônides diz que essa é uma das 613 mitzvot da Torá, que o Yehudi reze todos os dias, se dirija a Deus todos os dias. E isso baseado no versículo bíblico que nós mencionamos, Va'abatem et Hashem Elokechem, que nós devemos servir a Deus e servir a Deus com todo o coração. Daqui nós vemos tanto na Torá oral, na Mishnah, que a reza é chamada de avodah, de serviço a Deus, serviço espiritual, como também nós vemos do versículo bíblico, como ele é interpretado, que essa avodah, essa forma de serviço, se refere à reza, à oração, e conforme prescrito na própria Halachá, conforme isso é trazido até o campo prático estabelecido na lei judaica, ou como Maimônides estabelece, não só como uma Halachá, mas como uma mitzvah da Torá, uma das 613 mitzvot. Mitzvot são obrigações pessoais, individuais, que cada um de nós tem, de se dirigir a Deus através da reza e oração. E quando nós fazemos isso, ao fazer isso, nós estamos servindo a Deus. Isso é uma forma de trabalho espiritual. Nós vamos ver mais tarde no que se expressa no que se reflete esse tipo de trabalho, qual é o tipo de serviço a ser feito aqui, que é algo espiritual, algo que mexe com os nossos sentimentos, algo de cunho emocional, mas esse também é um tipo de serviço, um tipo de trabalho, inclusive até mais difícil, muito delicado, um trabalho que mexe com o nosso íntimo, com o âmago do nosso ser, que mexe com as nossas emoções, que visa despertar os nossos sentimentos mais profundos, mais elevados, um tipo de trabalho e de serviço que está relacionado e depende para a sua aplicação de estudo, de meditação, de reflexão, de concentração. Né? Tudo isso envolve a tefilá, tudo isso envolve a oração, principalmente como ela é explicada nos livros racídicos, como nós vamos ver a seguir, nos ensinamentos, nos textos que nós vamos ler juntos, ler, traduzir, entender, interpretar juntos textos originais do Rav Shneur Zalman, e tudo isso vai nos dar um acesso a uma compreensão mais profunda desse lado tão importante, fundamental no judaísmo, essa prática espiritual tão decisiva, tão importante, que é a tefilá, a oração.